que de volta ao Brasil viaja agora para Brasília. O empresário Randolfo Landim, presidente do Flamengo, nega que tenha se oferecido para ser diretor da Petrobras. A repórter Paola Cuenca está aqui com a gente. Boa segunda-feira, Paola. O Ministério de Minas e Energia pensa em algum nome, então, para o cargo? Obrigada, Adriana. Olha, o governo federal ainda não deu uma indicação de outro nome para poder exercer esse cargo de diretor do Conselho de Administração da Petrobras. Até porque Rodolfo Landim deu a sua resposta oficial, abrindo mão de participar da Petrobras neste domingo. Ele fez uma publicação no site do Flamengo, o clube de futebol, o qual ele preside atualmente, dizendo que se manteria junto aos torcedores, junto ao clube do Flamengo e não acumularia duas funções, ou então deixaria o clube de futebol para ser agora diretor do Conselho de Administração da Petrobras. Por conta disso, agora, nesta semana, é que então que o governo federal, em especial o Ministério de Minas e Energia, deve trabalhar rapidamente para colocar um próximo nome na indicação, porque não na terça-feira dessa semana, mas na próxima terça-feira, dia 13 de abril, já está marcada a reunião para fazer a escolha de fato, junto aos acionistas, sobre qual vai ficar sendo o nome para diretor do Conselho de Administração da Petrobras e também para a presidência dessa estatal. Mas como você tinha mencionado, Adriana, ele também falou que negou esse cargo de diretor do Conselho de Administração. Isso aconteceu por conta de uma entrevista dada pelo ex-presidente da Petrobras, Joaquim Silvio Luna, à revista Veja. Uma entrevista que foi publicada nesta sexta-feira, dia 1º de abril, em que Joaquim Silvio Luna dizia que em setembro do ano passado teve um encontro com Randolfo Landim e que ele havia comentado que tinha várias ideias para baixar os preços dos combustíveis, mas que para poder colocar essas ideias ali na prática, ele precisaria de algum cargo, algum conselho, alguma diretoria ali dentro da Petrobras. Mas então Rodolfo Landim disse que se realmente Joaquim Silvio Luna disse isso que a revista Veja publicou, ele mentiu, porque Rodolfo Landim nem teria sentido em fazer um pedido de um cargo a alguém que não teria condições de dar esse cargo para ele, que não teria poder para fazer isso. Ele apenas se reuniu com Joaquim Silvio Luna a pedido do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, como um consultor, porque ele teria ideias para evitar essa volatilidade tão alta dos preços dos combustíveis, até porque Rodolfo Landim atuou na estatal por 26 anos. Mas ele diz, inclusive na nota, que sentiu Joaquim Silvio Luna muito reativo desde o início e lamentou todo o episódio. Ficou uma história mais ou menos mal contada. A Paula explicou agora pra gente essa confusão toda. A Paula volta daqui a pouco conosco aqui no Jornal da Manhã, mas ainda de Brasília você, José Maria Trindade, que está por dentro de bastidores como sempre. Zé, vai acontecer então uma mudança em toda a cúpula da Petrobras? Na semana passada a gente acompanhou a indicação do nome Adriano Pires para novo presidente da estatal. Agora a direção, isso tudo deve refletir mudanças em geral, inclusive nos preços dos combustíveis, Zé? Olha, é uma transição natural, segundo me disse o ministro de Minas e Energia, né? Ele disse que esta mudança na Petrobras faz parte de uma retomada do governo, mas há uma reação natural. O Bento Albuquerque diz que não tem nada de disputa ali entre forças, exército e aeronáutica, mas assim uma postura nova do governo com relação à gestão da Petrobras, trazer mais mercado para a Petrobras. E essa reação, ela é política e mostra que há uma guerra interna ali no comando da Petrobras. A Petrobras, ela tomou vida própria, os diretores da Petrobras e os funcionários têm divergências naturais lá e, segundo informações, está tendo uma guerra, inclusive de dossiês lá, que ameaçam, inclusive, o indicado para a presidência, né, o Adriano Pires. Portanto, esta guerra interna da Petrobras está gerando documentos, relatórios que podem dificultar a ação do governo na própria Petrobras. Parece que o gato subiu no telhado para as duas indicações, né? Tanto Randolfo Landim, que já desistiu publicamente, já declinou publicamente da indicação à vaga de presidente do Conselho da Estatal. Hoje a Malu Gaspar, jornalista muito respeitada do Globo, traz no seu blog que também há uma ligação de Rodolfo Landim. Isso seria o verdadeiro motivo com Carlos Soares, que é um empresário da área de gás, tem mais de 8 distribuidoras de gás.
E também, então, haveria um problema aí de conflito de interesses e que estaria na raiz também agora da confusão surgida em torno do nome de Adriano Pires. Esse mesmo conflito de interesses vem sendo questionado pelo TCU, levantado pelo Tribunal de Contas da União em relação à indicação de Adriano Pires. Por quê? Porque ele presidia até então o Centro Brasileiro de Infraestrutura e também presta serviços, trabalha com várias empresas do setor de óleo e gás nacionais e internacionais. Com esse mesmo empresário, o Carlos Soares, Distribuidoras de Gás, também fazia parte da Associação de Distribuidoras de Gás no Brasil, a Abigás, e o seu filho, né, o Pedro Rodrigues Pires, continuaria à frente do Centro Brasileiro de Infraestrutura, mesmo que Adriano Pires, no caso de Adriano Pires, assume a presidência da Petrobras. Então, aí alguns casos de conflitos de interesse, ou que podem vir a ser classificados como conflitos de interesses, e isso também pode dificultar a indicação de Adriano Pires para o cargo, né, para a presidência da Petrobras. Então, a gente tem dois problemas aqui. O indicado do governo para o presidente do Conselho do Petrobras, que é Rodolfo Landim, do Flamengo, e também a indicação do Adriano Pires, que é um nome bem visto pelo mercado, nome técnico, muito especializado no setor de óleo e gás, mas que, infelizmente, agora há esses casos de conflitos de interesse. Então, não sabemos se, de fato, o governo vai prosseguir com essa indicação do Adriano Pires, e lembrando que a reunião agora do Conselho é no dia 13 de abril, então há muito pouco tempo, menos de 10 dias, para o governo dar uma guinada e achar duas indicações para os maiores cargos da petrolífera brasileira. Com certeza não haverá dificuldades, porque bons nomes há, e a gente sabe que por trás da atual política da estatal, há um interesse de fazer a Petrobras ressurgir das cinzas, depois de ter sido saqueada por tantos anos de desgoverno do PT, que implantou toda a corrupção nas estatais, começando pela Petrobras. A gente viu Dilma Rousseff, antes de ser ministra das Minas e Energia, ser presidente desse Conselho da Petrobras e assinar autorização para a compra daquela refinaria enferrujada de Pasadena, com superfaturamento absurdo, né? Falamos agora há pouco de suspeita de superfaturamento em compra de ônibus escolares, um petista esperneando contra isso, e ninguém falava do superfaturamento da compra de refinaria enferrujada lá em Pasadena, nos Estados Unidos, pela Petrobras, a mando de Dilma Rousseff, então presidente do Conselho de Administração da Petrobras. Que bom que nesse momento a Petrobras já não é mais deficitária, já não tem mais prejuízo, apesar de todos nós estarmos pagando pelos erros do PT, pela corrupção do PT, através da bomba de gasolina quando a gente vai abastecer o carro. Que bom que agora é uma empresa lucrativa, que está sofrendo, sim, com o aumento da commodity, né, do combustível, em termos internacionais, aí não só por conta da guerra atualmente, mas já vinha sofrendo por causa da pandemia e toda a quebra na cadeia produtiva. Mas a gente precisa ficar atento, porque não queremos mais a volta daquela antiga governança das estatais, com indicação política, com Dilma Rousseff presidindo o Conselho de Petrobras, com diretores da Petrobras indicados por partidos políticos, né? Todas as diretorias fatiadas entre PT, MDB, PP, a gente viu, né, os satélites ali aliados, eternos aliados do PT também se locupletando dos cargos de diretoria que eles indicavam, diretores enriquecendo ilicitamente para desviar dinheiro para esses partidos políticos, enfim, isso a gente não quer ver mais. Então, que se aproveite essa última semana para escolher dois bons nomes, já que esses supostamente teriam conflitos de interesse, né? E que bom que os conflitos de interesse hoje, se é que existem, aparecem antes da indicação e da ocupação de cargos que estão vagos.